Toda vez que eu falava alguma coisa, fazia alguma malcriação, às vezes falava atravessado, ou fazia alguma traquinagem de criança, ela começou a me bater. Só que ela não me batia pra me corrigir, ela me batia meio que tentando me humilhar. Porque eu lembro que muitas vezes ela me batia e ela me xingava. Quando ela me batia, ela me xingava com palavras de baixo calão. Não era, ai, nossa, você é mal criada, por isso você tá apanhando. Não, era realmente palavras muito ofensivas. E, inclusive, todas as vezes que acontecia isso, ela falava pra mim, olhando no meu olho, que a pior coisa que ela tinha feito tinha sido me adotar e que ela ia me devolver. Ela me ameaçava o tempo todo que ela ia me devolver. Bom, minha mãe biológica, ela era uma garota de programa. A gente morava numa favela, numa periferia. E a vida era muito difícil, porque eu tinha um padrasto, meu padrasto ele era alcoólatra, e ele praticamente não dava suporte nenhum dentro de casa. Então minha mãe fazia os programas para poder manter minimamente. Mas mesmo fazendo isso, ainda faltava muitas vezes. E bom, foi muito difícil, eu tinha minha mãe era uma pessoa muito agressiva, meu padrasto ele era alcoólatra, mas ele nunca bateu na gente, ele nunca, era minha mãe mesmo que fazia isso. E tanto comigo quanto minha irmã, a gente foi tratada assim, sem conversa, então tudo era apanhar. Eu, inclusive, na minha infância, eu perdi muitos dentes de leite, mas não foi como uma criança normal costuma perder, foi apanhando mesmo e perdendo. E eu passei muito tempo sem ir para a escola, porque eu sempre estava machucada, então quando eu ia para a escola as pessoas me questionavam, as professoras, e eu tinha que inventar alguma história, porque minha mãe me orientava a mentir. Só que como eu era criança, às vezes eu falava alguma coisa, então muitas vezes eu ficava sem ir para a escola por conta disso. E a maior parte da minha infância eu vivi na rua, eu praticamente vivia descalça, vivia suja, não tinha, assim, higiene básica. Minha mãe não se importava se eu tinha tomado banho no dia, se eu tinha comido no dia. Era, assim, era uma coisa que não, para ela não era importante. E além disso, tinha minha irmã também. Minha irmã era menorzinha que eu, e minha irmã também apanhava muito da minha mãe. Só que por eu ser a irmã mais velha, eu acho que instintivamente eu sempre tive aquela coisa de querer defender a minha irmã. Inclusive, teve até uma situação que a minha mãe, na verdade, no meio da madrugada, eu acordei com assim, alvoroço do lado de fora de casa. E aí, quando eu saí pra fora pra ver o que era, tinha um monte de vizinho ao redor. Era na verdade, uma casa com quintal aberto, não era nem fechado, porque era bem dentro da favela mesmo. E aí, acordei, e aí, quando eu fui lá pra fora, o alvoroço, um monte de gente, minha irmã tava no chão, e aí eu não entendi nada do que tinha acontecido. E aí depois eu descobri, né, porque depois chamaram a polícia, a gente foi pra delegacia, minha mãe me orientou a falar que minha irmã tinha caído no quintal, e é assim, eu acho que era umas 3 horas da manhã, isso mais ou menos, era de madrugada realmente. E aí descobrimos que ela tacou a minha irmã na parede, minha irmã com 1 ano mais ou menos de idade, e abriu a cabeça da minha irmã. É muito estranho pra mim, porque eu tenho lembranças de coisas de quando eu era muito pequena, e eu não sei como eu tenho isso. Uma coisa que, eu até hoje, a casa que eu morava, se você me pedir pra mim te levar lá, eu consigo te levar, porque eu decorei as ruas, decorei os lugares que tinham próximo, e eu até hoje eu não sei explicar de onde vem isso. Não sei se foi porque me marcou muito, e aí ficou muito fixado na minha mente, mas eu lembro de muita coisa, assim. E eu também sempre apanhei muito, inclusive a cicatriz que eu tenho aqui na minha sobrancelha foi porque minha mãe quebrou um balde na minha cabeça. E eu nem lembro por que ela quebrou o balde na minha cabeça, se eu tinha feito alguma coisa. Assim, a minha infância foi marcada por muita violência, minha mãe era muito violência, ela não conseguia resolver as coisas de outra forma. Eles também, ela com meu padrasto, eles também tinham muita briga corporal, então eles se batiam entre si, de quebrar coisa, de quebrar um copo um no outro. E então foi muito doido, assim. E além disso, eu tive outra questão também, que durante a minha infância eu tive muito problema com... Inclusive, o meu padrasto, ele foi o primeiro contato que eu tive com... E minha mãe, por um tempo, ela descobriu depois, só que ela não quis fazer nada em relação a isso. Essas coisas aconteceram quando eu ainda era muito nova, né? Eu tinha mais ou menos 5 anos. Então eu tive muito contato com essa parte de... Como minha mãe, ela
Assim, eu não sabia que ela era garota de programa, mas eu, olhando hoje, eu entendo que ela era, e depois com os familiares dela eu confirmei isso. Então, essa também é uma parte muito doida da minha vida, que eu tive muito contato com essa parte da sexualidade muito, muito cedo, muito cedo. E isso depois, no futuro, virou um problema pra mim também. Então, foi muito difícil. São coisas que eu vou me lembrar pra sempre, assim. Não tem muito pra onde correr, mas hoje eu lido melhor com essas coisas. A minha mãe, ela me abandonou. E a lembrança que eu tenho é que minha mãe me deixou num ponto de ônibus com uma mulher. Era uma menina jovem também, eu devia ter os seus 18 anos. Era a Bruna, inclusive. E eu lembro que ela me pegou. Eu não entendi se minha mãe me deixou, pediu pra ela ficar comigo ali um minuto. E a mulher ficou, e a minha mãe só foi embora e não voltou nunca mais. Ou se ela já conhecia. Isso é uma coisa que até hoje eu não sei. Porque eu tenho uma memória de uma vez minha mãe ter ido me visitar na casa dessa moça. Então, eu não sei qual foi a história. Mas ela me deixou no ponto de ônibus, essa moça me levou pra casa dela. E aí, eu comecei a morar com essa moça. Só que, na verdade, essa moça, ela tinha a mãe, que era uma senhora de idade já. E essa senhora que se responsabilizou por cuidar de mim. Então, ela me cuidava como uma criança normal. Me colocou na escola. Eu tinha ali uma rotina, né, dentro da família. E, inclusive, ela foi uma pessoa muito boa pra mim. Só que, novamente, morando com essa senhora agora, que seria uma nova família, eu esbarrei de novo com a questão por pessoas que viviam nessa família, homens. Eu até cheguei a estudar, mas foi pouco tempo, eu lembro de ter sido pouco tempo. Ela me levou um dia à noite, e isso que eu tô lembrando, foi um dia à noite mesmo, assim, tarde da noite, eu não lembro o que tinha acontecido. Ela me pegou, fez uma mochila e me levou pro Fórum de Santana. E aí a gente chegou no fórum, eu sem entender nada. A única cena que eu lembro é de ver ela num canto chorando muito, 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 assim, como se ela estivesse num enterro. E de costas, assim, as pessoas consolando ela. E aí tinha uma moça lá e ela falou assim, eu vou chamar uma tia pra ela vir conversar com você. Você vai hoje dormir num lugar diferente. E eu, criança, falei, tá bom, né? Pra criança é tudo festa. E aí eu fui parar no orfanato. No orfanato, eu morei por mais ou menos um ano, também acho que um ano e meio, não fiquei muito tempo. Também cheguei a me matricular, estudar, acho que foi 1 ou 2 anos. E assim, o abrigo, o orfanato, ele não é como as pessoas pensam, não é chiquititas, né? É muito difícil a realidade. Hoje eu não sei como funciona, mas antigamente eles recebiam verba do governo para poder manter. E a gente sabe, né, com a política como é no nosso país, não, pelo que eu entendo, não era uma verba muito gorda para manter um monte de criança. E lá era assim, era criança de toda idade, tinha bebê, tinha criança grande, tinha adolescente, todo tipo. E as condições eram muito difíceis, a gente dividia praticamente tudo, lá era terra de ninguém, a gente não tinha, por exemplo, um brinquedo que era meu, uma boneca que era minha, não, era tudo de todo mundo, e um dia você tinha um brinquedo, depois você não tinha mais. A gente vivia de doação, então pra gente ter roupa, pra gente ter as coisas, a gente vivia de apadrinhamento, pessoas que apadrinhavam crianças e doavam, então faziam cestas de itens básicos. No abrigo também tinham muitas coisas difíceis. Uma coisa que eu lembro quando eu morava no abrigo é quando a gente fazia bagunça, a gente fazia malcriação, alguma coisa, tinha, no meio do abrigo, tinha uma sala, só que nessa sala tinha uma grade. Era como se fosse um depósito, só que parecia tipo uma cela, assim, de prisão. E eu lembro que quando a gente fazia alguma coisa, a dona do abrigo, às vezes ela trancava a gente dentro dessa sala, e com a luz desligada, e a gente ficava lá, sentada como se a gente realmente estivesse preso por ter feito alguma coisa. Era muito difícil também a questão da higiene básica, a gente tinha que dividir sabonete, tinha que dividir tudo, assim, não tinha, sabe, uma coisa para cada um ali. Foi muito difícil também essa fase, mas eu acho que foi uma fase menos pior, porque eu estive longe das ruas e longe do que era um perigo até um certo momento. Obviamente que as condições dentro do orfanato não eram boas, mas era menos pior do que se eu estivesse na rua. E aí, com apadrinhamento, as pessoas apadrinhavam, até que um casal começou a me apadrinhar, né? Me apadrinhou pela primeira vez, se eu não me engano, foi acho que no Dia das Crianças, inclusive. Se foram levar brinquedo, levar doce. E aí, Mico, porque quando você apadrinha a criança, você não conhece a criança, você escolhe um nome e você conhece a criança quando você chega no orfanato. E aí, conheci o casal que estava me apadrinhando. E aí, a gente começou a construir uma relação, porque eles começaram a me apadrinhar com frequência. Eles tinham acabado de perder uma filha.
E eles foram nesse abrigo para poder doar as roupas, os brinquedos, porque eles não tinham o que fazer, né? E eles não queriam guardar também. E aí foram doar e no apadrinhamento me conheceram. E aí começaram a visitar com frequência o abrigo. Normalmente todo final de semana eles iam me visitar. E aí passava mais ou menos 1 ou 2 horas comigo, que era o tempo que eles poderiam ficar. E a gente conversava, eles brincavam comigo, interagiam comigo. E eu lembro que antes de eu descobrir que eu ia ser adotada, eu lembro que eu já chamava eles de pai e mãe. Eu meio que naturalmente construí uma relação ali com eles disso. E aí, em determinado momento, eles decidiram me adotar e aí entraram com o processo de adoção. Só que no início, quando estava começando a correr, né, vamos adotar e dar entrada e tudo mais, eu ficava alguns dias da semana com eles. Então, eles normalmente me levavam no final de semana para ficar com eles. E aí eu passava sexta, sábado, domingo. E quando eu tinha também férias escolares, às vezes eu ficava alguns dias na casa deles. Eu não sei se isso era o processo da adaptação, para eles entenderem como seria a dinâmica. Mas depois eles tinham que me levar para o abrigo de volta. E aí, quando saiu a guarda provisória, que eles legalmente poderiam ficar comigo, né, todo o tempo na casa deles, eles me levaram, e aí eu comecei a morar na casa deles, mas ainda com a guarda provisória. Assim, no começo, foi muito bom. Eu tenho lembranças boas do início. A minha mãe adotiva, ela trabalhava numa loja de brinquedo, e eu lembro que no começo ela me levava lá, ela falava para mim que eu podia escolher qualquer brinquedo da loja que eu quisesse, que eu podia... assim, ela me tratava muito bem. E eu falei, nossa, mundo perfeito, né? Finalmente encontrei a família, agora vou ser feliz. Só que assim, ela sempre teve um comportamento ela sempre foi muito reativa, assim, uma pessoa muito reativa. Então ela era uma pessoa que gritava muito, ela corrigia gritando muito, ela era bem estourada. Ali eu já tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, uns 8 anos mais ou menos. Eu comecei a dar trabalho como uma criança, como dá trabalho, só que comigo era um pouco pior porque eu vinha de uma realidade muito marginalizada. Então, eu não era uma criança que eu tinha modos, eu não era uma criança que eu sentava bonitinha, que eu falava bonitinha, eu era bocuda, porque eu era da rua. Então, assim, na rua nem minha mãe me supervisionava, minha mãe não descia pra saber o que eu tô fazendo, não descia de casa pra ir ver o que eu tava fazendo na rua. Eu fazia o que eu queria, da maneira como eu queria. Eu acho que ela começou a querer me colocar muito dentro de uma caixinha da filha perfeita que ela queria. E eu saí de uma realidade que eu saí de um orfanato para ir morar num condomínio fechado. Com crianças que eram crianças que desde que nasceram vinham de uma vida boa. E aí a gente começou a ter conflitos, porque toda vez que eu falava alguma coisa, fazia alguma malcriação, às vezes falava atravessado, ou fazia alguma traquinagem de criança, ela começou a me bater. Só que ela não me batia pra me corrigir, ela me batia meio que tentando me humilhar. Porque eu lembro que muitas vezes ela me batia e ela me xingava. Quando ela me batia, ela me xingava com palavras de baixo calão. Não era, ai, nossa, você é mal criada, por isso você tá apanhando. Não, era realmente palavras muito ofensivas. E, inclusive, todas as vezes que acontecia isso, ela falava pra mim, olhando no meu olho, que a pior coisa que ela tinha feito tinha sido me adotar e que ela ia me devolver. Ela me ameaçava o tempo todo que ela ia me devolver. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu vou devolver você para abrigo, você vai voltar para abrigo, você vai voltar a morar sozinha no abrigo. Então, ela tinha esse comportamento de me ameaçar e fazer meio que uma coisa psicológica. Então, eu ficava com muito medo. Então, às vezes, eu parava de fazer as coisas porque eu pensava, ela vai me devolver, ela vai me devolver. A minha relação com ela foi progredindo e foi piorando, porque eu via isso que acontecia e eu ficava com raiva, eu ficava com muita raiva. Porque eu não entendia o porquê que ela estava fazendo aquilo, porque no começo ela era tão boa pra mim, e do nada ela virou uma pessoa que parecia que não gostava tanto de mim. E aí, assim, ela começou tudo que tinha de tarefa de casa, ela pedia pra eu fazer. Eu tinha obrigação, assim, eu pequena, eu tinha obrigação de, eu que ia na venda comprar não sei o quê, eu que ia fazer as coisas, fazia tudo. Eu tinha que limpar, eu tive que aprender muito cedo a mexer com comida, a mexer com fogão, meio que me fazia fazer as tarefas de casa, mas assim, eu não acho que seja um problema ajudar em casa, eu acho que os filhos, eles precisam fazer isso, mas eu não sentia que era nesse sentido que ela queria que eu ajudasse, eu sentia que ela queria, porque ela queria ter um domínio ali por mim, então ela mandava eu fazer e eu tinha que fazer. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velha,
né? Até então, as minhas brigas com ela eram por conta de comportamento. Então, coisas que eu fazia. Às vezes, por exemplo, eu descia pra brincar no prédio e eles não gostavam de deixar eu ir na casa dos meus amigos porque eles não gostavam. Meus pais, eles sempre foram muito fechados pra isso. E às vezes, o que eu fazia? Eu ia escondido. Eu falava assim pro meu pai e pra minha mamãe: eu vou descer, eu vou brincar com a fulana de tal. E aí, no prédio tinha câmeras. O que meu pai fazia? Ligava na portaria e perguntava: a Guiomar tá na frente de que bloco? E aí o porteiro falava: não tá na frente de nenhum bloco. Aí meu pai já pensava: ela tá na casa de alguém. E aí eu ia pra casa dessa minha amiga e quando meu pai descobria, assim, ele sempre foi muito rígido, sempre brigou comigo e eu apanhava. Mas eu apanhava mais dela. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, que eu comecei a ficar pré-adolescente, adolescente, eu comecei a ter corpo, normal de uma mulher, né? Desenvolvimento de uma mulher. E nesse momento, ela começou a me ver, assim, de uma maneira 3 vezes pior do que ela me via. Porque ela não me via mais como uma criança apenas mal criada. Agora eu era uma adolescente que estava querendo experimentar coisas e viver coisas. Porque realmente, quando eu era adolescente, eu acho que por conta da minha realidade ter sido tão sexualizada, pra mim isso era uma coisa normal. Então, assim, eu sempre era a menininha que gostava de algum menininho, que queria ficar perto de algum menininho. Eu sempre era assim. E os meus pais, eles eram muito rígidos comigo em relação a isso. E eles não conversavam comigo sobre isso. Eles não falavam pra mim assim: olha, não é o momento. Não, era tipo assim: você não pode fazer isso, se você é doida e tudo mais. Eles conversavam comigo como se eu fosse uma adulta, sabe? Como se eu tivesse noção do que eu realmente estava fazendo. E aí comecei a ter corpo, comecei a me interessar por alguns menininhos, querer dar o primeiro beijo, querer ficar. E aí, assim, foi aí que a casa caiu. Porque ela começou a me ver como assim, uma mulher. E aí eu lembro que ela começou a se incomodar com a roupa que eu usava, se eu usava um short curto, se eu usava um pijama curto, tudo, o jeito que eu falava, o jeito que eu andava. Eu lembro que, sabe aquelas maquiagens de criança, que é tipo uma borboletinha aqui? Eu lembro que uma vez eu ganhei na escola, acho que num bingo de festa junina, eu lembro que eu tinha que esconder aquela maquiagem porque ela não deixava eu usar. Eu lembro que uma vez eu escondi no vaso da vizinha da frente. E aí a vizinha, acho que um dia foi molhar a planta e achou a paleta de maquiagem e levou lá na porta. Porque eu tão inocente assim, eu guardei na porta da frente, do apartamento da frente. E aí eu lembro que apanhei nesse dia por conta dessa paletinha de maquiagem. Porque na cabeça dela eu não podia usar. E assim, eu era criança, nem sabia me maquiar, era passar uma sombra azul, uma verde, era, sabe, aleatoriamente. E aí ela, tudo que me levava para esse lugar de me conhecer mais como mulher, de querer ter uma vaidade maior, ela começou a problematizar isso. E ela, de alguma maneira, conseguia convencer o meu pai também de que isso não fazia sentido para minha idade. E aí, assim, eu lembro que ela começou a se incomodar com a minha roupa, já teve até uma situação que, durante a madrugada, ela me acordou, no meio da madrugada, pra eu levantar e trocar o pijama que ela mesma tinha me dado, que era um pijama de shortinho, pra eu trocar, porque ela falou que eu não ia dormir com aquela roupa na casa dela. E até hoje eu não entendo. E aí, assim, ela sempre se incomodou muito da relação que eu tinha com meu pai, porque meu pai, ele era muito ausente. Meu pai sempre foi muito ausente porque ele trabalhava muito tempo viajando. Então, quando meu pai estava em casa, eu ficava na cola dele, porque meu pai não ficava em casa. Ele passava 2 meses, às vezes, na Bahia, no Rio de Janeiro. Então, quando meu pai estava comigo, eu ficava em cima dele. E como eu não tinha uma relação boa com ela, era mais potencializado isso. E aí, eu lembro que chegou um momento que ela começou a achar que eu tinha alguma coisa com meu pai. Só que ela não falava pra ele, ela falava pra mim. Era pra mim que ela falava que eu tinha alguma coisa com ele. E eu lembro exatamente de uma cena que a gente tava discutindo de alguma coisa. Eu tinha feito alguma coisa. E aí eu falei que eu acho que eu ia falar pro meu pai, que eu ia conversar com meu pai. E ela virou e falou assim, que eu tava querendo ser a esposa dele. E que a esposa dele era ela. E eu, assim, adolescente. E eu sempre ouvia essas coisas e acho que o maior problema é que quando eu ouvia essas coisas, eu rebatia ela. Então ela falava pra mim, eu falava: não, você tá doida? Ele é meu pai. E assim, piorava porque eu não ouvia calada. Eu sempre tive a personalidade muito forte desde que eu me entendo por gente, porque a vida me criou assim. Quando eu vivia sozinha, eu tinha que responder por mim. Não tinha ninguém lá pra responder por mim. Então eu sempre fui tive muita autonomia das coisas que eu falava, mesmo desde nova. Então eu me posicionava. E o que piorava era isso, porque ela tinha ali, ela era como se fosse a rainha mãe do lugar, e eu tinha que abaixar a cabeça. E eu nunca fui essa pessoa. Então ela falava A, eu falava B. Ela falava C, eu falava D.
E aí ela começou a ter essa rivalidade comigo e com meu pai, né, me rivalizar em relação ao meu pai. Ela falava às vezes muitas coisas pro meu pai, às vezes meu pai tinha comportamentos que não eram tão legais, porque ela manipulava ele. Inclusive, a maioria das vezes que eu apanhei do meu pai foi porque ela ficou no ouvido dele falando: você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, olha o que ela fez, você não vai fazer nada. E aí, às vezes, ele nem queria fazer e ele fazia. Obviamente que ele errou, sim, isso não inibe ele do que ele fez, mas ela era uma pessoa que ela controlava a dinâmica inteira da família. O que ele fazia, o que eu fazia, o que todo mundo fazia, era ela que controlava. E eu acho que quando ela começou a ver que ela tava perdendo esse controle, porque ali tinha uma pessoa que tava crescendo e tava querendo se impor, eu acho que foi o momento que ela viu que ela talvez não gostava tanto assim de mim, que eu não era a filha que ela esperava que eu fosse. E ela sempre falou pra mim que ela não era minha mãe, que eu não era filha dela, que a pior coisa que ela fez foi ter me adotado, que foi a pior escolha, que maldita a hora que ela assinou o papel. E meu pai, ele sabia de muita coisa, só que ele se omitia de muita coisa também, porque como ele passava muito tempo fora, ele não estava ali para resolver. Então eu entendo também que talvez ele colocava um pouco a confiança dela a resolver sozinha, sabe? Por ela ser adulta na situação. Mas meu pai, ele, assim, ele podia ter feito muitas coisas que ele não fez. Ele poderia ter intervido de muitas maneiras e ele não viu. Eu acho que também meu pai demorou um tempo para entender que aquilo não era a melhor dinâmica para criar uma criança naquela realidade. Porque por muito tempo meu pai achou que a maneira como eles faziam e como até ela fazia era uma forma ok. Porque eu acho que ele também me via como uma criança rebelde, uma criança mal criada, uma criança de correção. E não que não precisasse, porque toda criança precisa. Mas ali eu não era uma criança qualquer. Eu não era uma criança que eu tava fazendo birra por fazer birra. Eu era uma criança que eu tinha um histórico, então já tinha uma construção de como eu via o mundo, de como eu enxergava as coisas, de como eu reagia. Eu sempre estive, até hoje eu tenho alguns traços disso, mas eu sempre estive muito na defensiva e fui muito bocuda porque, como eu falei, eu vivia na rua. E se, sendo assim, eu passei por tudo que eu passei, imagina se eu fosse uma criancinha florzinha, pequenininha, que não fala nada, que não... Eu lembro, assim, que eu tinha muita raiva dela, eu nutri um sentimento de muita raiva desde o início, quando ela começou a fazer essas coisas, e eu lembro que eu tinha uma revolta muito grande, porque na minha cabeça não fazia sentido ela agir daquela maneira comigo. Eu tinha muito esse sentimento de não entender o porquê que ela fazia isso, e eu lembro que muitas vezes na minha infância, assim, na minha adolescência com ela, eu não queria estar ali, mas eu lembro que eu sempre pensava que onde eu estava era pior. Então ali era menos pior de estar. Então, muitas vezes eu fiz coisas e me adaptei, me encaixei em alguns padrões que ela esperava, porque eu sabia que ali era o único lugar que eu tinha. Eu não tinha um lugar para voltar. Então, para mim, ou era aquilo ou era aquilo. Então, eu tinha que ser grata pelo que aconteceu, mesmo que fosse ruim naquele momento. Sobre a escola. Assim, eu não sofri bullying na escola, porque eu estudei em escola pública, eles nunca tiveram interesse de me colocar em escola particular, nem nada. Na verdade, eles têm uma visão de que escola particular é um luxo, muito luxo, sabe? Que não é necessário, porque eles estudaram em escola pública, então é uma coisa meio cultural da família. A escola que eu estudava a escola mais perto era um pouco longe da minha casa. Longe assim, uns 20, 25 minutos andando, e eu ia andando pra escola. Inclusive, isso é uma coisa que meu pai se arrepende muito até hoje, ele fala, que é como eles me viam como uma criança que sempre foi largada e jogada, eles nunca se interessaram em me levar para a escola. Eu lembro que, tipo, com 8, 9 anos eu ia sozinha andando para a escola. E assim, era uns 25 minutos andando. E assim, eles nunca tiveram essa preocupação de, pô, ela é uma criança pequena que tá indo sozinha andando para a escola. E tá indo e voltando. Então eu sentia que tinha uma tratativa diferente. Eu acho que por eu ser adotada, eu acho que eles não me viam como, tem que cuidar. Sabe aquela coisa do seu filho mesmo, que você tinha necessidade de proteger? Eles não tinham esse instinto de me proteger. Eu acho que justamente porque não tinha esse vínculo sanguíneo, talvez. Mas a escola era perto de uma comunidade pequenininha, mas tinha uma comunidade, então tinha muita criança que era, assim, tinha uma vida pobre. Então, pra mim, foi muito fácil de não ter sofrido bullying nesse aspecto. Mas, obviamente, que às vezes tinha piadinha de órfã, órfã. Lembra quando saiu aquele filme da órfã? O pessoal zoava, a menina da órfã, porque eu era órfã. E tinha também piadinha de, quando
brigava, discutia as crianças. Ah, nem sua mãe te quis, nem sua mãe te quis, ninguém te quis, ninguém te quer. Mas, por incrível que pareça, essas questões na escola nunca me afetaram muito, porque eu sempre fui do jeito que eu sou, eu sempre fui muito desbocada. Então, a criança falava A pra mim, eu descia na porrada, eu lidava com as coisas dessa maneira. Teve uma vez só uma situação, que é até uma situação engraçada, que eu lembro que quando você é adotado, você tem que fazer vários exames. Inclusive, um dos exames que você faz é o exame de AIDS. Porque eles não sabem o histórico da família anterior, então eles precisam entender se aquela criança pode ter ou não AIDS. Porque pode acontecer, principalmente porque minha mãe era garota de programa. E aí eu lembro que uma vez, na aula, a professora estava explicando alguma coisa disso, e aí eu lembro que eu levantei a mão e eu falei que eu tinha AIDS, mas assim, eu não entendi o que era AIDS, porque meus pais tinham falado que eu ia ter que fazer um exame de AIDS porque podia ser que eu tinha AIDS. Só que eu não sabia o que era AIDS. E aí eu lembro que eu falei, gente, eu lembro que foi um alvoroço tão grande na sala, porque a professora ficou branca, assim. E aí depois ela chamou meus pais na escola, e aí eles explicaram, não, ela é adotada, a gente tá no processo de adoção, e a gente tá fazendo alguns exames pra saber se tem algum histórico familiar. Mas assim, na escola eu sempre fui muito dona de mim, assim, então eu não deixava as pessoas me colocarem muito pra baixo, sabe? Consegui ter amigos, obviamente que, assim como muitas crianças passam, tive algumas fases que eu fui excluída, mas eu acho que coisas normais que acontecem na infância. Do grupinho, panelinha, mas até hoje eu tenho contato com pessoas da minha época da escola, primeira, segunda, terceira série. Então não foi um problema tão grande. Eu dei muito trabalho na escola. Eu era a típica aluna que era rebelde, então eu cabulava a aula, eu queria ficar no pátio depois do recreio, eu gostava muito de conversar, eu era aquela criança que falava, e isso também era um problema, porque os professores sempre chamavam meus pais na escola para falar que eu não parava de falar na aula. Eu era muito bocuda também com os professores, às vezes o professor falava A pra mim, eu falava B, respondia, então sempre foi uma questão. Então assim, eu sempre fui uma criança que eu entendo que eu fui problemática, né, eu tive muitas questões, eu não sabia lidar com as minhas emoções, assim, de nenhuma maneira, e os meus pais, eles não sabiam me ensinar isso, a forma deles me ensinarem era me prendendo e me punindo, e por muito tempo a gente fez terapia familiar, porque isso é exigido durante o processo de adoção, o próprio processo exige isso. Só que assim, meus pais, eles não ouviam muito os terapeutas, eles não davam muita voz. Então o terapeuta falava, olha, vocês têm que pegar um pouco mais leve, tem algumas coisas que... Eu lembro que algumas terapeutas minhas até me defendiam, era até engraçado isso. Porque tinha terapeuta minha que falava pro meu pai que tinha coisas que não era nada demais. Só que na cabeça deles, não, que era, e eles agiam daquela maneira. Então foi muito uma falta de eles saberem como criar uma criança do meu tipo. Sim, era muito complicado, porque não tinha um diálogo aberto, e quando eu fiquei adolescente piorou, porque quando eu tava querendo descobrir o mundo, né? Então eu fiz muitas coisas escondidas dos meus pais. Eu queria, às vezes, sair com algum amiguinho, com algum colega meu, eu fazia escondido, eu dava perdido, eu falava que ia para um lugar e ia para o outro, porque os meus pais, eles não me deixavam ir, e eles também não iam junto comigo. Então, por exemplo, eles não queriam que eu fosse na casa de ninguém, mas ninguém podia ir na minha casa. Eu não podia chamar um amigo meu, uma amiga minha para ir dentro da minha casa, para brincar dentro da minha casa, não podia. Eu nunca fiz um trabalho escolar dentro da minha casa. Porque eles não queriam receber pessoas, e aí eles não queriam receber pessoas, e eles de alguma maneira, eu sofria por isso, porque eu não tive uma infância normal como as pessoas têm. De, tipo, ter uma melhor amiga que vai na sua casa, que brinca no seu quarto junto com você, eu não tinha isso. Eu tinha que brincar sozinha dentro de casa. E se eu quisesse interagir com outras crianças, eu tinha que descer pro condomínio e brincar com as crianças. Só que aí o que acontecia? Como eles me prendiam muito, quando eu ia descer pra brincar, eu queria fazer tudo que tava todo mundo fazendo. E eles não entendiam isso, eles não entendiam que existem coisas na adolescência que é normal. É normal, assim, de acontecer, mas que eles precisam ensinar o que é melhor dentro daquilo. Mas eles não sabiam. Eles achavam que os outros amigos meus adolescentes que influenciavam, mas era todo mundo adolescente, tava todo mundo sem saber o que queria fazer da vida, o que era da vida, o que era certo, o que era errado. Quando você é adolescente, você não pensa nas consequências das coisas. Eles pensavam assim porque eles já eram adultos, eles já tinham uma visão completamente diferente. Eu tava construindo ainda quem eu era. Então foi muito difícil pra mim ter a personalidade que eu tenho e ter pais como eu tive, porque eles eram muito conservadores e fechados. Eu fazia terapia, porque eu sempre fiz terapia,
E eu conversava isso com as terapeutas. E tem até é que não lembro agora, mas tem um nome pra isso, né? Você meio que associa aquilo como uma coisa normal. Então, pra mim, eu fui sexualizada muito cedo. Então, por nunca ninguém ter chego pra mim e falado que aquilo era uma coisa errada, que aquilo era uma coisa ruim, na minha cabeça, eram coisas que tinham acontecido e que, ok. Então, quando eu fui crescendo, eu fui reproduzindo comportamentos mais sexualizados justamente porque era o que eu sempre estive acostumada a fazer. Então, quando eu era criança, eu conseguia muitas coisas através disso. Porque foi como eu falei, eu era uma criança que eu passava fome, então, às vezes, a única oportunidade que eu ia ter de comer uma coisa assim era quando acontecia isso. Então, acho que a minha mente associou que isso, de alguma maneira, era positivo pra mim. Então, eu acabei fui crescendo e virando uma adolescente que eu sempre queria ser mais avançada nisso, eu sempre queria falar mais sobre isso. Eu lembro que eu tinha interesse de ficar com os meninos, então, assim, eu gostava de meninos mais velhos. Eu sempre gostei de rapazes maiores que eu. Era difícil eu gostar de um menino da minha idade, assim. Eu sempre fiquei muito mais perto de homens do que de mulheres. Eu sempre interagi muito mais com homens do que com mulheres. Até porque na minha infância, a maior interação que eu tinha era com homens. Porque a única mulher que tinha ao meu redor era a minha mãe e o resto eram homens. Então eu fui empurrando isso ao longo da minha vida. E assim, por muito tempo eu achei que para as pessoas gostarem de mim, e principalmente para os rapazes gostarem de mim, eu tinha que oferecer alguma coisa. E o que eu sabia oferecer, o que eu tinha aprendido a oferecer era isso. E não deu fazer nada, porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava de beijar, mas assim, não era um comportamento que era pra mim estar tendo ainda, era pra mim ainda estar gostando de coisa de adolescente, sabe? Não era pra mim estar me preocupando de querer ficar, de beijar na boca e tudo mais. Mas eu já tinha isso em mim. E era uma coisa também que os meus pais reprimiam muito, porque eles nunca conversaram comigo sobre isso, sobre o que aconteceu comigo na minha infância. E eu lembro que a primeira vez que esse assunto veio à tona foi uma questão muito grande, que é um dos motivos que eu tenho muita raiva da minha mãe. Que eu tenho um rancor muito grande. Eu lembro que uma coisa que no começo ela fazia comigo, ela me colocava pra deitar na cama com ela e às vezes ela conversava comigo. Só que quando as coisas começaram a ficar ruins entre mim e ela, eu lembro que uma vez eu tava deitada na cama, e aí ela perguntou pra mim, assim, aleatoriamente, se tinha acontecido alguma coisa comigo nesse sentido na minha infância. E eu naturalmente comecei a contar, e eu contei algumas coisas que aconteceram, e aí eu lembro que ela ficou quieta, assim, não falou muito, perguntou só, ela tentou entender detalhes, mas colocava a mão aonde, fazia o quê? E aí eu fui explicando pra ela. E aí eu lembro que no dia seguinte, ela marcou uma consulta com o ginecologista dela, ginecologista obstetra, e aí eu não lembro se na mesma semana, mas assim, um tempo depois, bem breve, assim, ela me levou pra uma consulta no ginecologista. E isso eu devia ter uns 10, 11 anos, uns 11, no máximo, uns 10, 11 anos, minha irmã não tinha nascido ainda. Ela me fez, igual uma mulher adulta, deitar lá na sala do ginecologista e ele literalmente colocou um espéculo em mim e ele, tipo, abriu pra ver se eu realmente tinha sido... E aí eu lembro que, acho que ele deve ter falado pra ela que eu ainda tinha ímen, alguma coisa do tipo. Só que, assim, eu nunca falei pra ela que eu tinha que tinha acontecido o ato bruto. Não, eu tinha sofrido. E aí eu acho que pra ela só era se eu tivesse tido... ou se tivesse acontecido realmente. E aí eu lembro que as pessoas que ela tinha comentado da família que ela ia me levar, né, por conta disso, ela falou pra todo mundo que eu era mentirosa, que eu tinha mentido, que eu tinha inventado. E até hoje ela fala isso, inclusive depois de adulta ela falou na minha cara que era uma coisa que eu tinha inventado porque eu queria chamar a atenção. E eu acho que de todas as formas de você querer chamar a atenção, eu acho que ninguém quer ser lembrado porque sofreu. Ninguém quer ser lembrado porque na sua infância você não teve infância e você foi vista como uma mulher desde cedo. Então, pra mim, eram coisas que não tinham nexo entre si. E aí, depois ela nunca mais tocou nesse assunto. Meu pai nunca soube disso, porque eu acho que ela nunca falou. Meu pai foi descobrir disso quando eu já era bem mais velha, que eu contei pra ele. E aí eu tinha esses comportamentos sexualizados, ela não entendia e ela me punia. E aí, depois que aconteceu toda essa situação, que o obstetra dela falou, né, que eu não tinha sofrido, porque eu ainda tinha o ímen,
ela começou a me ver mais ainda como uma rival feminina. E aí, naquele momento, eu não era mais uma criança, eu era literalmente uma mulher. E aí eu lembro que toda vez que ela brigava comigo assim, eu fazia alguma coisa, ela batia na minha cara com a mão cheia e me chamava de vagabunda. E eu, assim, pré-adolescente, saindo da minha infância pra ir pra minha pré-adolescência, ela fazia isso. E sempre falava coisas nesse sentido, sabe? De uma maneira pejorativa, me levando pro lado... Como se ela me visse como realmente uma vagabunda, uma mulher vagabunda. Só que eu era uma criança, uma pré-adolescente. E meu pai nunca soube disso porque eu nunca falei. Até hoje, pra mim, é um pouco difícil falar sobre essas coisas com meu pai. Acho que por ele ser homem também. Mas eu fui falar com meu pai depois, tarde. Eu lembro que eu acho que eu tinha 18 anos quando eu contei a primeira vez pro meu pai. E foi no meio de uma discussão. Que eu lembro que eu falei exatamente isso. Eu falei assim... as poucas vezes que eu tinha conflito com meu pai, era por conta dela. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu debatia com meu pai. Não, mas ela não tá certa, ela fez isso, fez isso, fez isso. E eu falava pro meu pai as coisas que ela falava pra mim. E aí, eu falei uma vez pra ele, eu falei assim, e você nem sabe, você nem sabe o que eu passei, porque quando eu contei pra ela, e eu vomitei, assim, quando eu contei pra ela que eu sofri abuso, ela veio falar pra mim que eu era mentirosa. E aí, eu lembro que meu pai, ele ficou em choque, assim. Só que meu pai nunca me questionou sobre isso, porque eu acho que ele nem... Mas foi a primeira vez que ele soube. Foi piorando, às vezes eu andava na rua com ela, às vezes buzinavam pra mim, ela me xingava, era como se a culpa fosse minha, de alguém ter me olhado, de alguém ter olhado pro meu corpo. Ela sempre, quando eu falava, tipo, de algum menino e tudo mais, ela sempre brigava muito comigo, e às vezes quando ela descobria que eu beijei alguém, eu dei um selinho em alguém, eu apanhava. Ela nunca conversou comigo, nem meu pai também nunca conversou comigo, sentou e falou assim, olha, isso aqui é errado, ou tentou entender com a terapeuta, pelo menos, eu acho que eles não tentaram entender com a terapeuta, porque eu lembro que eu contava essas coisas pra terapeuta, e uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, certo, porque eu sempre ouvi isso, é que, por eu ter aprendido dessa maneira, eu reproduzia esse comportamento de uma maneira natural, então não era como se eu estivesse fazendo porque eu realmente tinha um caráter ruim, porque eu, nossa, nasci uma pessoa péssima, ruim, horrível, que eu... sei lá, era uma safada. Não, é porque eu vim desse lugar. Pô, a minha mãe era uma garota de programa. Como que a minha referência principal, a primeira mulher da minha vida era uma garota de programa. Então, é isso que eu não consigo entender, que eles nunca se esforçaram pra enxergar da onde eu vim. Tanto que uma coisa que eu vejo que eles nunca se interessaram também era de questionar as coisas que eu tinha passado, as coisas que eu tinha vivido. O que aconteceu na sua infância? Tanto que eu descobri que meu pai falou pra minha irmã, né, minha irmã mais nova, que eu não tinha lembranças da minha infância. Eu tenho muitas lembranças da minha infância. A coisa que eu mais tenho é lembrança da minha infância. Só que eu acho que eles nunca se interessaram. Eu acho que eles nunca quiseram. Eu acho que eles pensaram, agora a gente vai resetar a história dela e ela vai ser uma nova criança. E eu não era, eu já tinha uma vida, eu já tinha uma história, eu tinha passado por coisas. O que eles precisavam entender é que eu já tinha uma bagagem e o máximo que eles poderiam era fazer com que a minha vida fosse melhor e me mostrar que o mundo, ele poderia ser diferente do que eu conheci. Mas, na verdade, eles só reforçaram de que muitas coisas no mundo ainda, no meu mundo, pelo menos, eram ruins. Iam continuar sendo ruins. Eu acho que eles ficaram com uma ferida muito grande da perda que eles tiveram. Eu acho que eles quiseram tentar me colocar num lugar que não me cabia. Um lugar, talvez, não sei se... Não vou dizer que eu acho que é muito forte falar de substituição. Mas eu acho que, no fundo, acho que teve aquela expectativa de, pô, a gente não conseguiu, mas vamos tentar aqui com ela. Só que eu não sou um step, eu nunca fui um step, um apoio. Independente do que eles passaram, eu tinha a minha história e eles tinham que entender que eu era um ser individual que precisava construir uma vida que não tivesse vinculado àquilo que eles acreditavam, àquilo que eles queriam. Então foi muito difícil pra mim, porque eu nunca me senti parte da família, eu nunca me senti parte daquilo. Eu sentia que eu estava ali porque eles tinham feito um favor e uma caridade por mim. Inclusive, sempre me foi muito lembrado de que o que eles tinham feito por mim. E hoje, olhando com a visão que eu tenho, eu acho que até meu pai pode até não concordar com isso, mas eu acho que a gente não... na minha percepção, acho que a gente não deve... a gente não tem que dever nada
pras pessoas, sabe? Eu acho que se eu faço algo por você, é porque eu tenho amor por você e porque de alguma maneira eu me importo. E eu não vou depois cobrar você daquilo que eu fiz por você. E eles sempre me cobraram muito do que eles fizeram por mim. Eles sempre me colocaram na posição de que, mas eu adotei você, mas eu tirei você de onde você estava. Então eu sempre fiquei nessa posição, eu nunca fiz parte de nada, e depois isso, no futuro, refletiu muito mal pra mim, porque eu demorei muito tempo pra me encontrar. Mas eu acho que o que me ajudou mesmo foi ter continuado sempre fazendo a terapia. Acho que talvez, se eu não tivesse feito, eu teria ficado doida da cabeça. Porque quando eu conto a minha história assim, eu percebo quantas pessoas ficam chocadas, porque realmente é muita coisa. E talvez se eu não tivesse levado essas questões para conversar com uma pessoa que conseguiria ali imparcialmente entender e me ajudar, eu acho que eu talvez, sei lá, fosse uma pessoa depressiva, uma pessoa que não vê sentido na vida, que não quisesse nada. Eu tinha mais ou menos 11 para 12, acho que eu tinha uns 12 anos quando minha irmã nasceu. E aí quando minha irmã nasceu, outras camadas foram desenvolvidas nessa relação que já estava ruim. E assim, uma coisa que até hoje eu acho que não foi tão bom pra mim eu já tinha vários problemas, eu já era uma criança problemática, uma adolescente problemática, e aí eles tiveram a brilhante ideia de me colocar pra cuidar da minha irmã. Eu, com todos os problemas que eu já tinha, com toda a problemática da minha vida, me colocaram pra cuidar da minha irmã. Porque, obviamente, que trabalhavam, precisavam, só que eu já não era uma criança típica, eu era muito atípica. Eu comecei a ter ali um papel era uma obrigação minha cuidar, eu tinha que cuidar, porque eles estavam trabalhando, porque eles tinham que colocar comida em casa, que era uma obrigação minha. E eu cuidei da minha irmã, cuidei. Só que eu tive muitos problemas, porque como eu tinha muita raiva dela, e aí quando ela me colocou para cuidar da minha irmã, eu comecei a desenvolver um pouco de raiva também da minha irmã. Era muito doido, porque ao mesmo tempo que eu amava ela, porque eu vi minha irmã nascer, ao mesmo tempo que eu amava ela, eu tinha um sentimento meio ruim, porque ela era filha da minha mãe, e que a partir daquele momento ela virou o bezerro de ouro, sabe? E a relação já era ruim. A partir do momento que minha irmã nasceu, eu virei 100% descartável. O sentimento que eu tinha era, eu não servia mais. Porque eles tinham finalmente conseguido ter uma filha biológica. Porque até então eles não tinham, pela história que eu sei, eles não tinham tentado antes porque poderiam ter novamente complicações e poderia acontecer de uma nova criança falecer. Então eles demoraram muito tempo. E quando eles conseguiram engravidar, pra mim foi um pesadelo. Então eu não soube lidar muito bem com a minha irmã. Às vezes eu, não de tipo, nossa, machucar, mas às vezes eu batia na minha irmã, às vezes minha irmã... E minha irmã pequena fazia as coisas, eu não sabia lidar. Eu era praticamente uma criança cuidando de outra criança. E aí, assim, a minha irmã era muito defendida pela minha mãe e tudo eu era uma ameaça. Tudo eu era uma ameaça. Tudo que eu fazia fazia com a minha irmã, assim, às vezes eu era uma ameaça. Era como se eu fosse fazer alguma coisa com a minha irmã. E eu lembro que como eu cuidava da minha irmã a maior parte do tempo, eu lembro que, às vezes, eu era igual uma mãe mesmo, igual tem hoje, que não tem tempo pra tomar banho, não tem tempo pra comer, não tem tempo pra nada. Eu lembro que eu fazia, pra mim não deixar minha irmã sozinha na sala e se machucar alguma coisa, às vezes eu levava ela pra tomar banho comigo. E aí eu colocava ela dentro da banheira, eu tomava meu banho e ela ficava na banheirinha. Só que pra você tomar um banho, você tem que estar sem roupa pra você tomar um banho. Aí eu falei assim, porque tal coisa, a Marina tava tomando banho comigo. Aí na hora que eu falei isso, ela regalou o olho assim. E ela teve a coragem de insinuar pra mim que eu tinha feito alguma coisa com a minha irmã. Que eu tinha levado a minha irmã pra tomar banho comigo porque eu quis fazer alguma coisa, porque eu tinha feito alguma coisa. Aí eu lembro que eu já bocuda do jeito que sou, falei, você tá ficando louca? Você usou alguma coisa? Então assim, nunca tava bom. Nada do que eu fazia tava bom. Eu cresci assim, sem validação nenhuma de nada. Era assim, eu podia tirar uma nota 9. Por que você não tirou 10? Não, mas sempre foi assim. Eu sempre fui muito invalidado sobre tudo. Tudo. Eu nunca fui suficiente pra nada. E cuidando da minha irmã também, mesmo eu sendo uma pré-adolescente, uma criança, né, crescendo, eu também... Era errado, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Eu não sabia nem quem eu era ainda, como que eu ia cuidar de uma criança, né? Tive a minha relação com a minha irmã, a gente teve muitas questões, mas a gente também teve muitos momentos felizes, eu comigo cuidando dela.
cuidando dela. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã. Minha irmã entende, por mais que ela seja adolescente, minha irmã tem 16 anos, por ela viver num lar 100% disfuncional, ela teve que aprender a entender as coisas mais rápido, a compreender. Então ela entende que muito do que eu fiz, e às vezes quando eu agi mal com ela, foi porque eu vivia num lugar super hostil e era horrível, então não tinha como eu ser diferente. E também porque eu era muito nova, eu não estava preparada para cuidar de uma criança. Bom, eu tive um bom tempo que eu me converti. Eu me converti. Inclusive, quando eu me converti, foi até uma época mais tranquila na minha vida, porque eu parei de fazer coisas que jovens queriam fazer, que era ter contato com bebida, se relacionar com as pessoas, porque aí eu tinha entrado para uma nova visão de vida e eu seguia aqueles princípios. Acho que a primeiro contato que eu tive foi com 16, mas com 17 mesmo que eu entrei firme. E aí eu lembro que eu tinha muitos amigos na igreja, e eles sabiam da minha história, eles sabiam o que acontecia, inclusive várias vezes que eu tinha conflitos em casa com a minha mãe, eu ia pra igreja, porque sempre tinha alguma coisa acontecendo lá, e eu ia pra lá e desabafava com as pessoas. E aí eu lembro que eu tinha várias amigas que eram muito próximas de mim. E eu lembro que, como eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive uma estrutura familiar, eu nunca tive uma família, de fato, realmente, eu sempre busquei isso fora. Então eu sempre era a amiga que as mães gostavam, que os pais gostavam. Eu lembro que tinha a mãe de uma amiga minha que me chamava de filha, porque eu gostava muito de estar no ambiente familiar. E aí eu lembro que uma dessas amigas que eu tive uma briga na minha casa, muito feia. Eu lembro que eu pedi pra ela pra ir pra casa dela. E aí essa foi a primeira vez que eu saí de casa. Fui pra casa dessa amiga minha, fiquei uns bons meses morando com ela. E aí, eu não lembro, acho que foi meu pai que tentou me convencer de eu voltar. Conversou comigo, tal. Ela também conversou comigo, a minha mãe, tentando me convencer, porque eu acho que meu pai queria, ela acabou. E aí, voltei. Mesmo inferno de sempre, a mesma coisa de sempre, e as coisas continuaram ruins. Passou um tempo, saí de novo, fui morar com outra amiga. E aí as coisas não deram certo, porque a gente morava numa kitnet. Tanto eu quanto ela, a gente tava passando por dificuldades financeiras. Principalmente porque, eu era super nova, tava acabando de entrar meio que no mercado, assim. E aí a gente não conseguiu continuar morando juntos, tive que voltar novamente pra casa do meu pai. Fiquei um bom tempo morando de novo na casa do meu pai, aguentando as mesmas coisas de sempre. Só que eu tava super cansada. Super cansada. E aí, um pouco antes da pandemia, minha amiga me apresentou uma pessoa. E aí ela me apresentou uma pessoa, eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu comecei a conhecer mais essa pessoa. Juntou a fome com a vontade de comer, com praticamente 3 meses que a gente tava namorando, que a gente tinha acabado de conhecer e tava namorando, eu fui morar com ele. A princípio, eu falei, caramba, finalmente, vou ter a minha casa, minha vida vai, nossa, deslanchar, vai melhorar, vai ser incrível. Só que assim, desde o início, ele era uma pessoa que ele já apresentava alguns comportamentos que não eram tão legais. Mas, como eu queria muito sair da casa dos meus pais, eu falei, cara, eu vou, porque pior que tá, não fica. E fui morar com esse rapaz, e foi um relacionamento muito ruim. Desde o início já tinham coisas que eram ruins, mas eu acho que a minha vontade de não estar na casa dos meus pais era maior. Então eu fiquei 2 anos morando com ele. Ele era uma pessoa muito agressiva. Ele era muito agressivo. Desde o início eu notava que ele era uma pessoa que, quando ele conversando com a mãe dele, ele gritava com a mãe dele. Ele era muito estúpido com a mãe dele. A mãe dele fazia tudo o que ele queria e ele tratava como se a mãe dele tivesse obrigação. E ele, obviamente, se a primeira mulher da vida dele ele tratava assim, comigo não ia ser diferente. Mas ele foi meu primeiro relacionamento sério, de fato, então eu era muito ingênua. Achava que, ok, ele gosta de mim. E aí o relacionamento era assim, no início foi, assim, o início quando eu digo os primeiros 3 meses, assim, depois que a gente foi morar junto. Depois disso os problemas começaram. Aí eu lembro que, assim, ele era uma pessoa ele discutia muito comigo e ele era muito estúpido. Então ele assim, no meio de amigos, assim, se a gente estivesse discutindo, ele mandava calar a boca, ele me humilhava na frente das pessoas, me tratava muito, muito mal. Ele tinha uma mania que quando a gente discutia, a gente saía às vezes pra algum barzinho de madrugada, ele discutia comigo, se ele se estressasse, assim,
Se fosse 5 horas da manhã, ele pegava as coisas dele, simplesmente ia embora e me deixava no meio da rua. Me deixava sem chave, sem cartão, sem nada. Eu lembro que uma vez, ele me deixou no meio da rua, os amigos dele me viram e ficaram ligando pra ele, implorando pra ele me buscar. Falando, meu, isso não se faz, a menina tá aqui no meio da rua, como que você deixa a menina aqui? Eu lembro que uma vez ele fez isso também, e a gente tava perto da casa da mãe dele, ele foi pra casa da mãe dele, me deixou na rua, a mãe dele não queria abrir a porta pra mim, não queria abrir o portão, de madrugada, não queria deixar eu entrar, falando pra me deixar o filho dela, sendo que era ele que não me deixava ir. E ele, em casa, ele era uma pessoa também extremamente estúpida, só que depois de um tempo, assim, de relacionamento, sempre foi muito ruim. A gente, assim, 7 dias da semana, 5 nós estávamos brigando, 1 nós estávamos tentando nos resolver, e o último dia, o 7º dia, era o dia que a gente tava bem pra na segunda começar tudo de novo. Então era esse looping. E as nossas discussões eram discussões muito tóxicas. Eu também admito que eu tive comportamentos muito tóxicos com ele. E, assim, a gente tinha uma mania de... quando eu me descontrolava, eu quebrava as coisas, ele também quebrava as coisas. Então, nosso relacionamento era um relacionamento completamente, assim, tóxico mesmo. Até que ele começou, às vezes, quando a gente tava discutindo, eu tinha uma mania que, assim, eu não sabia muito respeitar o espaço dele quando ele queria ficar na dele, quando a gente discutia. Então, eu ficava tentando abraçar, beijar pra gente tentar se reconciliar. E eu lembro que uma vez eu tava no sofá, aí ele pegou, tipo, me deu um chute. Aí essa foi a primeira vez que ele fez alguma coisa assim fisicamente comigo de agressão. Aí teve uma vez que a gente voltou de uma saída que a gente foi sair com alguns amigos, e aí a gente chegou em casa, a gente tava discutindo, ele tava na cozinha, ele foi fritar uma batata, tudo, e aí eu lembro que eu, no impulso ali, com raiva, peguei, porque ele não tava querendo conversar comigo, eu tava falando e ele tava só, tipo, rindo da minha cara, eu peguei e tirei a batata do fogo e coloquei na pia, e aí na hora que ele viu que eu fiz isso, ele pegou e me empurrou, só que ele me empurrou tão forte que eu bati no rack que tinha, assim, na saída da cozinha pra sala, e eu lembro que eu fiquei com um roxo muito enorme na perna, preto, assim, preto, porque ele realmente me empurrou com raiva. E aí eu lembro que ele até tinha mandado pro meu pai, e aí eu falei, pai, eu não sei e tal, porque não tinha sido ele que tinha me batido, mas ele tinha feito algo que me machucou. Então eu fiquei com aquela confusão. Mas não foi ele que fez, sabe? Mas não foi ele que fez. Ele contribuiu, mas não foi. Até que relevei isso, passou um tempo, a gente foi fazer uma viagem. Nessa viagem, eu já tava desconfiando que ele tava querendo me trair. Só que eu nunca fui uma pessoa ciumenta, eu nunca fui de ficar masculino no celular, eu nunca quis, eu nunca tive interesse nessas coisas. E aí eu lembro que eu peguei, e eu tava sem celular nessa viagem, porque meu celular tinha quebrado numa discussão que eu tive com ele, e eu joguei meu celular no chão e rachou a tela. E aí eu falei, eu preciso de fotos, porque eu estava em Santa Catarina. Falei, quero fotos. Aí eu falei pra ele, assim, olha, eu uso, porque o celular dele era um iPhone, eu falei assim, eu uso o seu celular, e aí depois você me manda no WhatsApp as fotos, e aí fica tudo certo. E aí eu lembro que eu fui tirar uma foto de não sei o que, a gente tava na casa de uns amigos, e aí eu abri o WhatsApp pra mandar pro meu. Na hora que eu abri, eu vi que tinha uma conversa com uma menina que eu nunca tinha visto. Só que sabe quando a conversa parece que tá apagada? Porque tinha assim, ela bom dia, tudo bem, ele bom dia, tudo bem, e não tinha mais nada na conversa. Aí ficou parecendo que ele tinha apagado. E a gente sempre andou com muitas mulheres, a gente sempre teve muitas amigas mulheres, mas todas eram minhas amigas e amigas dele. Então eu confiava nas meninas. E não era nenhuma menina que andava com a gente. Aí eu lembro que eu falei, achei estranho. E eu tinha bebido um pouco, tava um pouco alterada, fui questionar ele. Quando eu questionei ele, eu peguei e falei assim, o que é isso? Aí ele foi e tentou pegar o celular da minha mão, e a gente ficou naquele puxa. Ele tava com uma garrafa de cerveja na mão, ele simplesmente pegou e tacou a garrafa de cerveja na minha cara, na frente de todo mundo. E eu fiquei completamente ensopada de cerveja, ele fez na frente de todo mundo. Eu lembro que eu saí da casa, fui pro lado de fora, e ali acabou o rolê, acabou tudo, porque as pessoas ficaram constrangidas. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, tipo, isso daqui não vai dar certo. E aí eu lembro que a gente voltou pra São Paulo, a gente não tava bem, a gente tentou meio que conversar, mas eu tava muito machucada com isso. Voltamos pra São Paulo, peguei mais coisas dele em relação à traição, e ali pra mim foi o ápice. Terminei com ele, só que ele não aceitou. E ele não aceitou assim, de me perseguir.
assim, o término do nosso relacionamento terminou com medida protetiva. Terminou com BO, terminou com corpo de delito. Eu tinha terminado com ele, e aí eu lembro que a gente combinou de eu continuar morando na casa, porque quando a casa foi alugada, eu que aluguei a casa, então tava tudo no meu nome. Eu aluguei a casa e ele foi morar junto comigo. E aí ele, ok, porque até então ele tinha pra onde voltar, eu não tinha pra onde voltar, porque na casa dos meus pais 2 anos depois não me cabia mais. Se já não me cabia antes, agora não ia me caber mais. Beleza, ele ficou, acho que uns 2 meses a gente ficou separado e ele me mandava mensagem todos os dias, me enchia o saco, mandava mensagem pra amigos meus, vídeo pra amigos meus chorando pros meus amigos me mandarem. Ele era assim, extremamente... Mandava mensagem pra minha família. E aí eu lembro que eu tinha acabado de começar um emprego novo e nesse emprego eu conheci um rapaz. E eu comecei a me envolver com esse rapaz. Só que era uma coisa casual, assim, eu não tinha pretensão de ter um relacionamento com ele, porque eu tinha acabado de sair um relacionamento de 2 anos e eu ainda tava absorvendo muita coisa. E aí um dia eu saí com esse rapaz, a gente voltou no meio da madrugada, porque a gente saiu tarde do lugar, e eu falei assim, vamos pra minha casa. E aí a gente foi. Só que eu não contava que o meu ex tinha um amigo que morava do lado, que passava as informações pra ele, falava quando eu chegava, com quem eu chegava, se eu chegava sozinha, a hora que eu saía, a hora que eu entrava. E aí eu tava com esse rapaz lá na minha casa, a gente tava conversando, tudo. Eu ouvi um barulho no quintal, muito forte, só que eu pensei, pô, deve ter caído alguma coisa e tal. Passou uns 3 minutos, eu ouvi uma batida na porta. Meu coração gelou, aí eu lembro que eu ouvi só uma voz. Se você não abrir, eu vou arrombar. Aí eu já sabia quem era, né, porque reconhecia a voz. Eu lembro que eu tava como eu tava com um rapaz, eu tava com uma baby doll, assim, e tal. Eu lembro que eu, no desespero de estar com aquela roupa, peguei qualquer roupa que tava no cesto mesmo, ali perto da minha cama, coloquei por cima e fui atender a porta. Quando eu abri a porta, a primeira coisa que ele falou ele fez uma super cena. Como você teve coragem de fazer isso comigo, com a nossa casa, com a nossa família, dando a entender que eu tinha traído ele. E o rapaz do lado ficou assim, ué, Guilherme, mas você não falou que eles estão separados? Eu falei, e a gente tá. Aí ele começou a fazer uma cena, o olho dele enchia de lágrima. E eu assim, e o cara começou a querer ir embora. Ele, não, eu vou embora, porque eu não tô aqui sobrando, porque eu não tô aqui pra ser Paulão de ninguém, o famoso Paulão, né, que fica no armário. Eu não tô aqui pra ser Paulão de ninguém, eu não tô aqui pra ser amante de ninguém. Não quero me envolver com mulher casada. E eu assim, aí eu lembro que eu perdi a linha, eu comecei a xingar o meu ex de tudo quanto era nome, assim, acho que nem nome que existia, eu falei ali. E o cara, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Nisso que o cara pegou as coisas, se arrumou e foi descendo, foi querendo descer pra ir embora, a proprietária, que era do imóvel que eu morava embaixo, que a minha casa era de cima. Ela saiu no portão e começou a querer saber o que estava acontecendo. E eu comecei a falar que ela tinha invadido a minha casa e tudo, que ele tinha invadido a minha casa e tudo mais. E ela, em vez de me defender, começou a defender ele. Falando assim, porque você tá com esse cara aí, porque fica muito mal contada essa história, porque vocês estavam juntos e agora você apareceu com esse cara, como se eu tivesse dado satisfação do que eu tava fazendo. Porque independente se eu terminei há 1 mês, 1 semana, se eu tenho interesse de ficar com alguém, é um problema meu, era um problema meu. E ela começou a defender ele porque ele tava fazendo aquela cena de, o corno traído, o corno manso, o coitado da história. E aí ela pegou, aí o menino, o rapaz que tava comigo pediu pra ir embora, e eu lembro que a chave tava lá dentro de casa, aí eu, naquele alvoroço, ela foi e abriu o portão pra ele. Quando o Uber dele chegou, ele foi embora. Nisso, eu me descontrolei, porque eu falei, não. Aí eu fui pra cima do meu ex. Eu lembro que eu tirei força de onde eu não tinha, porque ele, homem, numa briga corporal entre uma mulher, é difícil. Fiquei com a mão machucada, mas eu lembro assim, que quando eu consegui descer a porrada nele, eu desci. Foi a primeira vez que eu me defendi. E aí, a briga acontecendo, a proprietária, né, morava embaixo, não fazia nada, pedindo pelo amor de Deus pra ela chamar a polícia, e ela não queria chamar, falando que ela não ia se meter, a preocupação dela era com os vizinhos ao redor, porque ela morava ali há muitos anos. E aí chegou um momento que ele começou a me enforcar, me segurar pelo pescoço, e querendo me colocar pra dentro de casa. E eu, na minha cabeça, vendo tudo que eu já vi, e que todos já vemos ao longo da vida, noticiário de que mulher morre por feminicídio, falei, cara, se ele conseguir me enviar aqui pra dentro, não sei o que pode acontecer. E aí eu
na luta corporal, consegui me desvencilhar dele, só que a chave tava dentro de casa, então eu não ia conseguir sair. E eu lembro que eu desci assim, eu lembro que eu tava só com o celular na mão, não tava com nada, com a roupa do corpo, meu celular, a bateria já no final, saí, desci assim, e aí comecei a implorar pra ela abrir, ela não queria abrir, eu implorando pra ela abrir, aí ela veio e abriu. Aí eu saí. O que aconteceu? Eu saí pela rua assim, sem rumo, descendo a rua, era uma rua super escura, era de madrugada, eu acho que umas 3, 4 horas da manhã. Isso aconteceu no meio da madrugada. Eu comecei a descer a rua e tentar ligar pro meu pai. Primeiro eu tentei ligar pra polícia. E eu, desesperada, chorando, assim, eu nunca tinha passado por uma situação daquela, então eu não sabia como a polícia agia em situações assim. E eles são extremamente, assim, frios. Eles... você tá berrando, falando que uma pessoa tá atrás de você e eles... Porque nesse momento eu tava descendo a rua meio que correndo e meu ex tava atrás de mim. E eu tentando falar com a polícia e eu não conseguia falar onde eu tava, não conseguia... E a polícia querendo saber coisas mais detalhadas. Falei, não vai dar certo. A polícia não vai me ajudar. Comecei a ligar pro meu pai. E ele gritando. Ele me chamava de Cristal, porque meu nome é Guiomar Cristal. Ele, Cristal, para de correr, só quero conversar. O que uma pessoa que tá correndo você 4 horas da manhã numa rua escura quer conversar? Eu quero conversar. E eu correndo. Meu pai demorou pra atender, porque era de madrugada. Quando meu pai atendeu, eu já tava aos prantos já. Eu, pai, pelo amor de Deus, ele tá atrás de mim. Meu pai, desesperado, falou, onde você tá? Aí eu falei mais ou menos a rua, falei mais ou menos a frente do estabelecimento que eu tava. E meu pai falou assim, olha, eu vou tentar ir pra aí. Desliguei o telefone e continuei correndo. Aí eu lembro que tinha uma rua que era uma subidinha. Eu entrei nessa rua e tinha um rapaz. E eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, pro rapaz me ajudar, pra ele me ajudar, pelo amor de Deus, que o meu ex estava me perseguindo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Aí eu, moço, pelo amor de Deus. E hoje, olhando, eu falo, caramba, por isso que muita mulher morre. Porque as pessoas, elas escolhem fechar os olhos, né? As pessoas, elas não se metem. E eu continuei. Aí voltei, desci, saí da rua que eu tava, continuei descendo. Lembro que meu pai... Eu lembro que eu tava descendo assim, aí eu ouvi um barulho de carro, meu pai desceu arrancando com o carro. Um percurso de que meu pai faria em 40 minutos, ele fez em 20. Ele falou que ele nunca levou tanta multa na vida igual aquele dia, porque ele veio pela marginal. E por excesso de velocidade. E aí ele só me viu, me reconheceu, abriu a porta do carro, eu me joguei pra dentro do carro e aí ele me levou pra casa dele. E aí voltei a morar com meu pai, mas fiquei poucos meses. Mas assim, ainda depois disso, meu ex ainda continuou me perseguindo. Ele, uma semana depois que aconteceu, ele conseguiu um emprego na rua de baixo do meu trabalho. E ele conseguiu descobrir quem eram os meus colegas de trabalho e ele ficava pedindo informação para as pessoas sobre mim. Mandava coisa para a portaria do prédio que eu trabalhava. Sim, foi um inferno, ele não aceitava. Até que meu pai falou assim, olha, você vai abrir um boletim de ocorrência, eu não estou te dando opção. Eu vou te colocar no carro, você vai, a gente vai fazer tudo que a polícia falar e você vai abrir um boletim. E aí eu abri o BO, tudo. Cheguei a fazer corpo de delito, porque eu ainda tava com resquício, né, de machucado. E aí, quando ele recebeu a primeira intimação, aí ele desistiu. Mas assim, até hoje ele me procura, mas não como ele me procurava antes. Às vezes ele tenta mandar uma solicitação. Nunca se esqueceu de mim. Mas foi muito difícil. Aí eu voltei a morar na casa do meu pai. Fiquei acho que uns 3 meses morar na casa do meu pai. Uns 3, 4 meses tinha conhecido uma outra pessoa. Porque assim, tinha terminado, já tava vivendo minha vida de solteira. Conheci uma outra pessoa. Comecei a me relacionar com essa pessoa também muito rápido. Tive uma outra discussão com a mulher do meu pai. Fui morar com essa pessoa. Só que, graças a Deus, eu não tive problemas com essa pessoa. A gente realmente terminou por incompatibilidades. Mas tive que ir morar com ele de favor, porque eu não tinha outra opção. E aí, fiquei 1 ano com essa pessoa ainda me relacionando com ela, não deu certo, a gente não deu certo. Falei, cara, não dá. Falei assim, eu vou morar sozinha. Eu falei, eu nunca me senti parte de algo, nunca me senti parte de nenhum lugar, de nenhuma família. E eu lembro que na época eu tava fazendo muito forte terapia. Eu fazia terapia 2 vezes por semana, porque eu realmente eu queria me desvencilhar de muita coisa que eu sabia que era ruim. Inclusive esses padrões de morar com pessoas assim muito rápido, era porque eu queria me livrar da minha família, não porque eu realmente gostava da pessoa.
E isso não era certo. E aí minha psicóloga começou a trabalhar isso em mim, de que eu precisava encontrar o meu lugar individualmente para mim entender o que era a felicidade, que a minha felicidade não estava atrelada a pessoas. Que a minha felicidade era o meu estado de espírito e como eu me sentia no lugar onde eu sabia que ninguém poderia me mandar embora, no lugar onde eu poderia voltar sempre que eu precisasse, que eu ia ter um lugar seguro para mim estar. E aí eu tinha muito medo, porque até então eu tinha muito medo da solidão, de viver sozinha, porque eu falava, caramba, eu sempre fui sozinha. Nunca nunca quiseram estar comigo. Por que eu vou querer ficar sozinha? E eu lembro que eu relutei, e ela tentando trabalhar isso comigo, e eu falei assim... Quando eu saí quando eu terminei meu relacionamento, fui morar com uma amiga, porque eu ainda não tinha encontrado um lugar pra alugar, mas já tinha decidido que eu ia morar sozinha. Fiquei acho que também 3 meses morando com a minha melhor amiga, e aí achei esse apartamento. E aí já faz 2 anos que eu tô morando aqui, e no começo foi difícil, porque é difícil você encarar você mesma e lidar com estar só. Mas hoje eu olho e falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque hoje eu amo morar sozinha, eu amo a solitude de estar sozinha. Hoje eu namoro com uma pessoa, mas cada um tem a sua vida. É o primeiro relacionamento que eu não quis, vamos morar junto, não sei o quê, porque eu não precisava disso. Eu podia ter pela primeira vez um relacionamento calmo, com tempo, pô, vamos namorar um tempo, se a gente quiser depois noivar, a gente noiva, se a gente quiser depois casar, mas tempo. E hoje vivo muito bem. A terapia me ajudou muito a chegar nesse lugar, mas eu acho que muitas coisas que aconteceram comigo ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, muitas foram curadas quando eu realmente descobri que eu poderia ser feliz sozinha. Que pela primeira vez eu não precisava pertencer a alguém ou a algum lugar. Que eu poderia, a partir de mim, construir a minha família e construir aquilo que era importante para mim. Então, hoje, eu tenho a minha vida, eu sou sozinha aqui, mas eu tenho um gatinho que eu adotei, e eu sou muito feliz, eu não sinto falta mais de estar no meio de pessoas, assim, de querer ser validada, eu quero ter aquela família bonita de propaganda de margarina. Hoje eu não tenho mais isso, né? Claro que eu quero construir a minha família, mas eu não idealizo como eu idealizava, porque eu entendo que hoje eu sou muito mais feliz estando sozinha do que se eu tivesse dentro de uma família que aparentemente tem uma estrutura que as pessoas costumam admirar, que é um pai, uma mãe, um pai que é casado, uma filha, uma irmã que moram todos juntos eu decidi me afastar, né? Claro que eu tenho uma relação com meu pai e com a minha irmã, mas eu decidi me afastar 100% da minha mãe, não tenho uma relação com ela há mais de 3 anos já. Vínculo, assim, 0, 0, 0. Não sei o que ela faz da vida, o que ela deixa de fazer. É indiferente pra mim. Assim, por muito tempo eu tentei. Só que eu lembro que eu levei isso pra terapia e eu falei, cara, será que eu tenho realmente a obrigação de dever alguma coisa pra ela, de tentar reconstruir isso? E aí minha terapeuta falou que não. Que as relações, ela é uma via de mão dupla. As 2 pessoas precisam querer. Então, se eu tô dentro de uma relação, independente do que seja amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, as pessoas precisam querer para elas estarem juntas. E ela também não queria. Então, eu saí dessa posição de implorar o afeto dela, de implorar o amor dela, de implorar que ela me visse, que ela me achasse, que ela me reconhecesse como filha. E, obviamente, eu sinto falta de ter uma referência feminina, de ter uma referência de uma mulher, assim, que eu posso perguntar coisas, que eu posso tirar dúvidas, mas eu acho que foi melhor assim. Eu acho que ali era um lugar que me machucava muito, e por mais que eu tenha muito rancor dela, eu acho que também era um lugar que pra ela também não era bom. Então, acho que no final das contas, é melhor cada uma vivendo a sua vida. E hoje eu entendo que tá tudo bem. Eu acho que as pessoas não são obrigadas a estarem na vida uma das outras, e forçar vínculos é desgastante. E a vida é uma só, né? A gente tem que viver da melhor forma possível. E hoje eu moro nesse apartamento, tenho meu apartamento, tenho meu gato, tenho meu relacionamento, tenho o meu negócio. A minha mãe biológica, ela tá desaparecida. Assim, há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, eu comecei a procurar por ela. E eu entrei no Facebook num grupo de buscas voluntárias, que inclusive é a Daniele, ela faz um trabalho incrível de busca. E aí
mandei alguns documentos que eu tinha ainda, que tinha nomes e informações dos meus familiares. E aí, depois de 2 anos procurando, ela conseguiu algumas informações. Só que ela conseguiu informações da minha família biológica, ela não conseguiu nenhuma informação da minha mãe. E aí, eu mandei mensagem pra todo mundo que eu podia mandar, da minha família biológica. E foi até uma surpresa pra mim, porque me receberam muito bem. Muito, muito bem. Inclusive, eu tenho contato com a irmã da minha mãe. E aí, contei que eu era filha dela, que eu era filha da Alzira. Elas nem sabiam da minha existência, não sabia que minha mãe tinha tido uma filha, que não tinha tido 2 filhas. Não sabiam que da existência, né? Só que quando eu perguntei pra elas se elas sabiam de notícias, elas falaram que também fazia muitos anos que ela tinha sumido. Então eu não sei se ela tá viva, se ela já não tá mais aqui. Bom, a minha irmã biológica, eu tenho uma irmã que ela tem... eu tô com 27, ela deve estar com uns 24. E ela foi também abandonada pela minha mãe, só que a minha irmã foi diferente. A minha mãe deixou ela no Horto Florestal, só de fralda, e ela tinha acho que mais ou menos uns 2 anos. E aí depois o guarda do parque foi fazer a ronda, e aí viu que tinha uma criança lá. E aí fez todo o processo, chamou a polícia e tudo mais, e ela foi encaminhada também para um abrigo. Ela ficou pouco tempo no abrigo, e ela foi adotada por uma família, que inclusive é uma família que foi muito boa para ela, é uma família muito boa. Minha irmã hoje namora, ela é formada, assim, conseguiu reconstruir a vida dela. E a gente tem até um certo tipo de contato, porém, como a gente foi separada muito cedo, a gente não construiu aquele vínculo, sabe, de irmãos. Assim, eu tive com ela porque eu era um pouquinho mais velha e eu já tinha uma consciência um pouco maior, então... mas ela acabou não construindo isso comigo e tá tudo bem, assim, a gente... conversa, aniversários, eu mando feliz aniversário pra ela me manda, Natal, mas a gente não conversa todos os dias, a gente conversou já faz um bom tempo, inclusive coisas sobre a nossa vida no passado, coisas que ela queria perguntar, dúvidas que ela tinha de coisas sobre ela que ela não lembrava, mas a gente não tem uma relação. A minha irmã foi uma coisa muito doida, eu lembro que uma vez eu fui com os meus pais no fórum, porque a gente tinha algumas visitas ao fórum que a gente tinha que ir, né? E aí eu lembro que eu tava assim, e aí tinha uma família com uma menina. E assim, a minha irmã foi separada de mim com 2 anos de idade, ela tinha 2 anos. Eu lembro que eu falei assim, aquela menina, eu acho que ela é minha irmã. E ela já tava com 15 anos de idade. Eu não sei como eu reconheci. E aí, eu acho que meu pai foi perguntar alguma coisa pra confirmar, e era realmente. E aí eu lembro que... Só que assim, ela não... Pra ela eu era uma estranha, né? Mas de alguma maneira, eu acho que os traços ainda dela... Ela tem ainda os mesmos traços de quando ela era pequena. Eu acho que foi isso que... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita memória, assim, de imagem, né? Memória fotográfica. Então eu gravo muito o rosto das pessoas. E aí, foi nesse momento que a família dela se comunicou com a minha família. E aí, adicionou em Facebook, essas coisas. E aí, depois, quando eu fiquei mais velha, aí eu tive a iniciativa de eu pedir o WhatsApp dela, tudo mais, pra gente conversar. Mas foi muito doido isso. Por isso que eu falei, eu tenho muitas memórias da minha infância que eu não sei como. Inclusive, a da minha irmã é uma dessas, uma coisa que talvez uma outra pessoa não reconheceria nunca. Mas acho que foi uma coisa instintiva também, não sei. Uma coisa de irmãs, talvez. E aí, foi isso, assim. Minha irmã hoje vive super bem, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, a gente sabe uma da outra, a gente sabe onde nós estamos. Mas, assim, eu respeito o limite dela, eu respeito que a gente não construiu esse lugar e que talvez, assim, a gente, na verdade, talvez não, a gente nunca vai recuperar o que a gente perdeu, mas a gente pode, pelo menos, saber que a gente tá bem, que a gente conseguiu, pelo menos, superar as coisas. Bom, eu acho que na minha história existiram muitos erros, mas eu entendo que dentro desses erros também existiram muitos acertos. Então, por mais que tenha sido difícil a minha adoção, por mais que tenha sido muito complicado, eu acho que as coisas poderiam ser piores, né? Eu poderia ter ido para um lugar que talvez não tivesse o final que teve hoje. Então,
acho que eu consegui ressignificar a minha vida, eu consegui ressignificar a minha história e entender que eu não sou refém daquilo que já aconteceu comigo, que eu não sou refém do meu passado, que aquilo que fizeram comigo não vai dizer aquilo que eu vou ser. Então eu ouvi muito que eu não ia dar certo, que eu não ia ser bem-sucedida, e eu acho que eu, não para as pessoas, mas principalmente eu provei para mim de que eu não sou a vítima. Eu fui em algum momento, mas eu não sou mais. Esse lugar não me pertence mais. Eu não quero estar mais nesse lugar. E eu acho que para pessoas que passaram pelo mesmo ou parecido por aquilo que eu passei por mais que tenha sido difícil, você é a sua aposta. Você tem que apostar em você. E mesmo que as pessoas não apostem em você, você tem que lembrar sempre que você é o protagonista da sua história e você que vai dizer se você vai ter um fim feliz ou não. Então eu fiz uma escolha e todos os dias eu faço essa escolha de não ficar me sentindo uma coitada e ficar, nossa, como minha vida foi ruim, como as pessoas foram horríveis pra mim. Porque eu não tenho como mudar isso, eu não tenho como mudar o passado, eu tenho como fazer com que o meu futuro aconteça hoje e que o meu presente aconteça hoje e que o meu futuro seja melhor do que o meu passado foi. Eu acho que para as pessoas, que se eu puder dar um conselho para as pessoas que querem adotar saibam que se você for adotar uma criança, principalmente grande, ela já vai vir com uma história. E eu acho que é entender essa história e também entender que você não vai apagar essa história, mas você pode ressignificar os próximos anos daquela criança e mostrar que a vida não é só sofrimento, a vida não é só dor e que sim, existe amor mesmo quando existiu muita dor em algum lugar. Bom, hoje eu moro sozinha, eu tenho um gatinho que eu adotei, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu me sentia muito sozinha e eu queria ter um bichinho comigo. Hoje também eu tenho um relacionamento hoje com muito mais calma, hoje eu tenho uma cabeça muito melhor do que eu tinha, eu moro sozinha, eu vivo sozinha, eu decidi empreender, né, eu sou uma microempreendedora, então eu tenho um negócio, hoje eu trabalho com procedimentos de beleza, e hoje eu tenho autonomia da minha vida, obviamente que eu tenho as dificuldades como todo mundo tem, mas hoje eu consegui construir um mundo, um universo em que eu sou a pessoa que faz acontecer e que eu pertenço. Então eu encontrei esse lugar de pertencimento, hoje eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu escolhi fazer uma coisa que eu gostava, eu saí de onde eu estava para fazer uma coisa que eu gostava, e eu sou realizada, eu estou construindo isso ainda, é muito novo, mas fico muito feliz. E é isso. Ela era bem cuidadosa comigo. No começo, era bom, né? Conforme eu fui crescendo, né? Eu vi aquela época de meio respondona, né? Criança, né? Aí tivemos um pouco de conturbação, tudo. Mas depois, com o decorrer dos anos, que ela teve uma vez que ela saiu de casa quando ela com 18 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí depois ela voltou, depois de um tempo, né? Aí a gente começou a se dar muito bem, desde 2020, um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. A gente começou a se dar bastante bem, foi um processo, né, aos poucos. A gente começou a sair, conversar mais, né, o que tinha desavença, a gente falava, né, teve aquela conversa de irmãos, e o irmão não se gosta quando era criança, depois começou a se gostar. Então, assim, mesmo que teve uma época que a gente tava meio brigado, tudo, por causa de épocas da vida mesmo, né? A gente teve uma relação, hoje em dia a gente conversa quando dá, né? Conforme corrida, que ela hoje em dia tem o estúdio dela. Eu também tô fazendo minhas coisas, né? Estudando, tudo pra conquistar minhas coisas, né? Uma inspiração como ela, né? Então, basicamente foi isso. Teve um contato, não tem tanto frequente por causa das rotinas, né? Que eu faço curso técnico, ela faz o estúdio. Mas a gente tem se mantido uma frequência boa, que nem comparado às outras, né? Conversando, eu tenho uma cabeça mais pra frente por causa, né, de tudo que já aconteceu, então a gente consegue ter bastante conversas de, tipo, bem, não no mesmo nível, mas uma boa cabeça uma com a outra, sabe? Provavelmente a época da igreja, que foi algo que ela também mostrou bastante liderança, né, bastante força para as coisas, foi das coisas que deu sinal que ela, tipo, conseguia conquistar as coisas dela, tudo. Eu acho que foi um marco muito importante, né, apesar de não ser a religião dela hoje em dia, e nem nunca ter sido a minha, eu acho que é algo legal,
a questão de desenvolvimento com pessoas, acho que ela teve bastante crescimento lá. As empresas que ela teve também, ela trabalhou em empresas grandes muito rápido. Então, assim, eu sempre percebi nela a questão de, não é bem uma história, é uma característica, que é o desenvolvimento com pessoas. Apesar de qualquer problema que tenha tido, ela é muito boa com pessoas, né? Eu não tenho tanto essa habilidade, então eu admiro muito nela, né? Aprendi muito com ela. Às vezes eu até peço conselhos, né? Então, o desenvolvimento dela com pessoas no geral, de chegar nos lugares, ela é muito bem recebida, ela recebe bem as pessoas, ela é marcante nos lugares, né? Então é algo que sempre trouxe boas coisas para ela. A gente assistia coisa junta, era pouco tempo, né? Assim, de cuidado, né? Quando, tipo, intervalo de meu pai chega em casa, minha mãe e tudo. Aí, quando chegava da escola, a gente assistia coisa, ela fazia a comida, às vezes ela cozinhava, né? Conversava, esse eu lembro pouco, mas era mais isso, né? Brincar a gente não brincava muito, porque, né, era muito grande a diferença. Mas conversava do dia a dia, coisas assim. A força de continuar, de se reinventar, que ela já teve muitas coisas na vida dela, seja morando em lugares, ou até com pessoas também, que é outra característica muito forte dela, ela se reinventa muito rápido. Não digo que é fácil, com facilidade, porque fácil não é pra ninguém, mas ela tem essa força de se reinventar, estar em um lugar e se adaptar a ele e tentar lapidar ele conforme o que ela deseja. Você tem uma história de superação e gostaria de contar no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.